ar pela TV Unifev afiliada à TV Brasil mais um programa Coletiva. Então, você aí de casa, seja muito bem-vindo à TV Unifev. Nós começamos a sentir no início de 2020, ali por março de 2020, os efeitos da pandemia aqui no Brasil. Foram muitos desafios de lá para cá na área da saúde e um forte impacto na economia. Agora, com o avanço da vacinação, é possível começar a pensar num retorno à normalidade. Aqui em Votuporanga, diversas instituições se uniram e criaram o Comitê de Retomada Econômica, que vem cheio de ideias e propostas. Então, para falar comigo sobre isso, eu recebo aqui hoje, de forma remota, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza. E logo no próximo momento também falaremos hoje ainda com o relator do projeto, o assessor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Marim Zeituni. Eu começo então com o secretário Rodrigo, a quem eu agradeço muito pela participação e já peço para explicar qual a principal missão desse comitê, Rodrigo. Olá, Fabiola, quero agradecer o convite, tá, por essa oportunidade de estar podendo falar um pouquinho para a população de Votuporanga, nossa região, através do seu programa, né? Já é a segunda vez que eu tenho essa honra de poder participar com vocês, né? E o nosso comitê, ele tem a principal proposta, é elaborar ações, né, para uma retomada econômica altamente positiva no nosso município, né? Nós fizemos, vamos dizer assim, uma parceria com 18 instituições aqui do nosso município, né, mais o Poder Público, mais algumas outras secretarias, porque nós entendemos que essas 18 instituições, Fabiola, são instituições envolvidas na economia da nossa cidade. Então, juntos, nós conseguiremos fazer com que a economia tenha uma retomada positiva. Por isso que nós fizemos toda essa união. E essa questão da união, justamente, ela favorece uma pluralidade de ideias, não é, Rodrigo? Seria essa divisão de tarefas, não deixar tudo na mão do poder público só, né? Sim, perfeito. Olha, na nossa primeira reunião, nós apresentamos 84 propostas, tá? Essa reunião foi feita na semana passada, e dessas 84 propostas, existem propostas que já vão acontecer de imediato, como, por exemplo, ontem, né, que nós apresentamos a campanha chamada Novas Oportunidades, é uma parceria entre a Prefeitura, a ACV, a IRVO e o SEBRAE, né? Essa campanha tem por objetivo de ajudar as pessoas no seu primeiro emprego, ou na retomada ao mercado de trabalho, ou até aquelas pessoas que queiram ser dona do seu próprio negócio. Então, nós já estamos lançando, já estamos trabalhando para que essa retomada aconteça o mais rápido possível. É claro, Fabiola, deixar aqui registrado que existem ações que com o tempo, né? Ações maiores aí que com o tempo. E também a gente apresenta essas ações, mas cada setor tem que querer que isso aconteça, porque não depende só de nós, né? Eu vou dar um exemplo aqui bem fácil, bem rápido aqui, para que as pessoas possam entender, que veio na minha cabeça. Vamos supor, nós sugerimos dentro desse comitê, vamos fazer uma campanha do sorvete, tá? Um exemplo aí. A gente quer que Votuporanga seja a capital do sorvete e tal, mas também as sorveterias têm que querer participar, têm que querer fazer com que isso aconteça, né? Então, dentro dessas, todas essas propostas que a gente tem para oferecer, os órgãos, os setores também têm que colaborar conosco. Tem muitos fatores, mas a gente vai trabalhar, estamos trabalhando fortemente. O prefeito Jorge Seba tem nos dado assim, todo o amparo, toda a estrutura para que nós, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, consiga realizar cada ações dessas. Com certeza, Rodrigo. A gente tem acompanhado aqui pela Rádio TV Unifev esses eventos, né? Nós estamos cobrindo com as nossas equipes de jornalismo e realmente, assim, o que impressiona são as ideias, que são muito criativas, né? Eu adianto desde já meus parabéns a vocês e a todos que estão envolvidos nesse projeto, inclusive a Unifev também é parceira, está entre essas instituições, e a gente vai falar um pouquinho ainda para o pessoal aí de casa conhecer essas propostas. São 84 propostas, são ideias super criativas que buscam
buscam aí fomentar a economia, movimentar um pouco mais agora com essa retomada que a gente tanto esperou, né, por isso. Então, realmente são ideias muito legais, mas é isso que o secretário está dizendo. Depende muito da união e do interesse de todos, até porque, né, Rodrigo, são efeitos negativos que atingiram a todos nós de alguma maneira, né? Falando de economia, né? Então, todo mundo foi atingido e depende disso, né, para que dê certo realmente, né? Olha, Fabiola, é aquele negócio. Até agora, a gente estava vivendo um momento muito difícil. Não só Votuporanga, mas o Brasil devido à pandemia. Então, não adiantava nesse momento a gente falar algo sobre retomada econômica. Como é que nós iríamos propor ações, às vezes com o comércio fechado, né, com o plano do governo não deixando, às vezes, a gente propor essas ações para as pessoas trabalharem. Então, agora, com a vacinação em Votuporanga adiantada, agora o que acontece? Agora é a hora de ter um comitê, de ter essas instituições junto conosco, poder público, e a gente trabalhar junto para que isso aconteça. E eu tenho certeza que todas essas instituições, como eu disse já para você, que são instituições envolvidas dentro do setor econômico de Votuporanga, eles também têm um interesse de que isso aconteça, e que isso aconteça positivamente. Porque aí sim nós vamos ter um resultado, nós vamos colher esse fruto, você pode ter certeza disso. Muito legal mesmo. E realmente fazer isso de maneira planejada, né, Rodrigo? Votuporanga aí sai na frente mais uma vez, né? Perfeito. Para você ver, ó, como a gente vem... É o que você falou, planejamento é tudo. Né? Hoje, nesse mês, vamos dizer assim, nós batemos o recorde no saldo de empresas abertas. Né? Foi o recorde do ano, tá? Nós tivemos um saldo positivo de 85 empresas abertas. Isso mostra o trabalho que a gente vem fazendo, o trabalho que o prefeito Jorge Seba vem fazendo, né? De incentivo. Nós mudamos a lei de incentivo, nós mandamos para a Câmara aprovou. Porque antes, para nós podermos dar incentivo na questão de pagar a parte do aluguel a alguma empresa, essa empresa tinha que gerar 1.000 empregos para cima, tá? Mais de 1.000 empregos, e o ISS tinha que ser igual ou superior, para que a gente pudesse dar esse incentivo. Quando nós entramos na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a minha equipe, nós fizemos um estudo, né? E viu que esse incentivo, na nossa opinião, estava um pouco ultrapassado. Porque quando você vai buscar novas empresas, não adianta, Fabiola. Hoje você concorre com grandes cidades também. Então, para que essa empresa venha para qualquer município, principalmente empresas grandes, que vão gerar grandes empregos, uma quantidade de emprego muito boa, muito grande, elas querem algum incentivo. Então, o que nós entendemos a nossa equipe? Que tinha que mudar essa lei. E aí nós mandamos um projeto para a Câmara, alterando de 1.000, a Prefeitura podia pagar parte do aluguel, para 1.000 nós jogamos para 200. E a Câmara aprovou, e com isso faz com que a gente tenha condições de trabalhar, buscar novas empresas e trazer isso para Votuporanga e gerar renda, gerar emprego para a nossa população. Muito legal. Rodrigo, explica melhor isso aí, de 1.000 para 200, não entendi. Como seria? É assim, a lei anterior, a Prefeitura podia pagar parte do aluguel para a empresa que gerasse 1.000 empregos para mais, tá? O mínimo era 1.000, tá? Desde que o ISS fosse igual ou superior, tá? Entendi. Essa era uma regra na lei anterior. Então agora, quer dizer, agora gerando 200 empregos, vocês já vão contribuir? Nós já podemos. A Câmara aprovou, então a empresa que quiser vir para Votuporanga e querer ter um incentivo, se ela gerar acima de 200 empregos e pagar o ISS igual ou superior ao valor que a Prefeitura vai pagar o aluguel, nós podemos fazer esse incentivo. Nós podemos dar esse incentivo. Então isso a gente fez para fomentar a economia, para buscar novas empresas, para trazer emprego para a população. Porque está no plano do governo Jorge Seba, que é incentivar, né, e buscar novas empresas para a nossa cidade. E isso a gente tem trabalhado muito para que isso aconteça, né? Recentemente nós tivemos aqui a inauguração aqui da Casa Shopping, se eu não me engano foi de 30 a 40 empregos gerados aqui diretamente na nossa cidade, e isso então já é um ganho, né? É um ganho, é um trabalho que a gente vem fazendo. E, Rodrigo, outra coisa também, você comentou sobre esses eventos que vocês têm feito, né, com a imprensa, apresentando já essas ações do comitê, o que vocês planejam para esse momento. Como é que você está sentindo a receptividade da cidade com essas novas ideias? Olha, foi muito boa a receptividade, viu, Fabiola? É o que eu digo, as instituições, elas representam cada setor, correto? Então, ela representa
parte da população em cada setor. Então isso para nós foi muito bom. A Câmara tem nos apoiado, tá? A população tem depositado uma confiança muito grande na gente, no nosso trabalho, né? E a gente também está buscando fazer um trabalho para que a gente respalde ele. Nós aqui hoje nós fomos contemplados aí pela Câmara através do vereador Jura, que nos concedeu um voto de congratulação para a nossa equipe, devido ao grande trabalho que o nosso comitê vem desenvolvendo, devido a essas ações, a essas propostas que nós estamos colocando para que seja feita e gere um resultado positivo na nossa cidade. Bom, você esteve também recentemente, Rodrigo, ainda dentro dessa questão de fomento à economia, né? Você esteve em São Paulo, num evento do governo do estado com o governador João Dória, e lá foram anunciadas diversas ações também do estado de apoio, né, ao setor da economia, a vários setores da economia, né, inclusive agronegócio. O que você pode resumir desse encontro? Eu tive a São Paulo, a pedido do prefeito Jorge Seba, né, no Palácio dos Bandeirantes, e foram 2 eventos, Fabiola. O primeiro falava sobre o agronegócio, onde o secretário de Agricultura, o Itamar Borges, explanou, mas o ponto mais importante que eu captei nesse evento foi onde o governador lançou uma linha de crédito, porque devido à crise hídrica que nós estamos vivendo, não chove, né? Então muitas plantações, acaba se perdendo as plantações, porque a pessoa planta o milho, ela espera pela chuva, a chuva acaba não vindo, então essa produção ela fica muito fraca. Então a pessoa não consegue pagar as despesas, não consegue pagar a conta, não consegue fechar essa conta. E também, não sei se você recorda, mês passado agora, não faz muito tempo não, nós tivemos em alguns lugares, teve geada. Então, a partir que tem essa geada, também atrapalha a agricultura. Então, o governo do estado lançou uma linha de crédito para atender a agricultura nesses sentidos, né? Então, isso foi muito bom, vai fomentar a economia, vai poder fazer com que o agronegócio volte, vamos dizer assim, com essa linha de crédito, dá condições para que os produtores voltem a plantar, a colher com qualidade, porque, como eu disse, essa crise hídrica que nós estamos vivendo está complicada. A gente tem andado, eu tenho conversado com muitos agricultores e devido a isso, tem perdido plantações. Então, o governo do estado achou uma maneira, através dessa linha de crédito, de poder ajudar a agricultura. E o outro evento, Fabiola, que eu também tive no mesmo dia, foi 2 eventos, né? Foi em comemoração ao Dia Internacional da Juventude, né? Onde o governo do estado também lançou a Bolsa Auxílio aos estudantes da rede pública estadual, né? É um valor mais ou menos de R$600, que será pago em quatro parcelas para esses alunos que estiverem matriculados na rede estadual de ensino. E, então, são programas que vêm fomentar a economia, dar condições para as pessoas, né? E eu tive lá a pedido do prefeito Jorge Seba. Rodrigo, você como empresário, né? Eu gostaria que você fizesse uma análise de como está esse atual momento, né? Como a gente disse, a vacinação avançando um pouco mais, o comércio reabrindo por completo. Como é que você vê todo esse cenário e analisa todo esse cenário agora? Fabíola, é assim, claro, é nítido, vamos dizer assim, não vamos generalizar, mas a grande parte passou por dificuldades, né? Empresas fechando, aquela que não fechou, ela diminuiu o quadro de funcionário, porque se ela não fizesse isso, ela acabaria fechando, né? Então passaram sim por dificuldades. Mas agora, eu entendo, com a vacinação adiantada, Votuporanga é uma cidade que tem um comércio muito bom, é uma cidade acolhedora. Então eu entendo que Votuporanga vai voltar a estar da onde não deveria ter saído devido a essa crise da pandemia. Isso é nítido, como eu estou te dizendo. Esse mês nós tivemos um recorde, né, no saldo positivo de abertura de empresas. Então agora, com o passar do tempo, as coisas vão voltando à normalidade, né? A gente eu converso com alguns amigos empresários, então aquele receio de investir, porque até então a gente não sabia o que ia acontecer, a gente não sabia se essa pandemia ia se estender mais, né? Mas graças a Deus a gente tem acompanhado os noticiários, a gente tem conversado e tem percebido que aparentemente tem voltado à normalidade. A pandemia ela tem a tendência agora com a vacinação se tornar controlada, né? Vamos dizer assim. E isso faz com que as empresas voltem a investir, os empresários voltam a investir, voltam a acreditar, né, no negócio, no investimento, que vai dar certo. Então eu tenho
convicção, né, que vai dar certo, vai voltar a acontecer as coisas, não tenho dúvida disso, é questão de tempo agora. Com certeza, vamos pensar positivo, né, e retomar esses investimentos aí com tudo, Rodrigo, e deixar aqui um recado para que as pessoas também continuem se cuidando, né, a pandemia ela está controlada, ela não acabou, né, então é importante que a gente deixe essas orientações para as pessoas, porque se todo mundo se cuidar, a gente continua retomando sem grandes sustos, né? Ah, com certeza, nós não podemos relaxar, né, não podemos relaxar, a gente sabe, tem acompanhado os números, que a pandemia está entrando num período controlável, mas se nós relaxarmos, tende a voltar. Então a população precisa entender que depende de nós absorvermos, de nós termos entendimento que vai ser nós que vamos controlar a pandemia. Se a gente tomar as medidas corretas, com álcool, com máscara, tudo certinho, e com a vacinação, a gente vai conseguir controlar e vai voltar 100% às atividades econômicas na nossa cidade e no Brasil. Tá certo, Rodrigo. Bom, eu agradeço muito aqui a sua participação no Coletiva da TV Unifev, em mais um Coletiva. Você é sempre muito bem-vindo. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico anunciando aí o Comitê de Retomada Econômica de Votuporanga, junto com diversas instituições, entre elas a Unifev. Então, hoje, esse programa está super especial para a gente falar sobre esse assunto. Nós vamos fazer agora um breve intervalo. Eu agradeço muito a presença do Rodrigo aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com o assessor da Secretaria, que é o relator desse projeto, é o Marcelo Marin Zeituni, para falar um pouquinho mais em detalhes do que vai ser feito de fato por esse comitê. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço o convite, a oportunidade e estou à disposição toda vez que vocês precisarem, pode contar comigo. Tá certo, igualmente. Estamos de volta com mais um bloco do programa Coletiva da TV Unifev. Hoje falando sobre o Comitê de Retomada Econômica que está sendo criado aqui em Votuporanga com diversas instituições e a Unifev, claro, sendo parceira também desse comitê. E eu recebo aqui agora, então, o relator de todas essas propostas, o engenheiro Marcelo Marin Zeituni, que tem MBA em Economia e é assessor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Eu já dei os meus parabéns ao secretário Rodrigo Beleza por essa iniciativa e para você também. Obrigado, eu estou à disposição, Fabiola, vamos lá para o coletivo. Vamos lá então, a gente vai repassar aqui todas não, né, a maioria, vamos tentar, né, Marcelo, são 84 propostas nesse momento de retomada da economia que a gente espera aí, né, com muita ansiedade, com a vacinação, com o avanço da vacinação. Então, Marcelo, eu gostaria que você começasse nos dizendo, nos passando um panorama de como está a situação econômica atual de Votuporanga, em geração de emprego, em abertura de empresas, em apoio da prefeitura a essas empresas, como é que está tudo isso? Votuporanga é uma cidade muito receptiva a oportunidades, ao empreendimento, a receber novas ideias, novas propostas, as pessoas gerarem emprego, fazerem negócios, né? Então, nós temos uma cidade hoje, tem 26 mil pessoas com carteira assinada, sendo que 70% praticamente é no comércio e no serviço. Na agricultura, são pouco mais de 200 pessoas, mas tem uma participação econômica muito forte o agronegócio votuporanguense. A indústria, são mais de 7 mil pessoas, que dá aí 28% de carteira assinada. Então, a indústria como atividade primária, isso é muito importante, você ter uma indústria forte, né? Porque a indústria, ela não compete o mesmo valor. Se você tem um dinheiro para gastar, a indústria, ela não compete em nada, tirando de um setor para outro, né? Você vai no restaurante e gasta lá, você deixa de comprar, por exemplo, no comércio, roupas, né? e outros bens de uso. Agora, uma atividade industrial, não. Ela traz para a cidade só benefícios. Então, nós temos, né, um parque industrial muito bom, é uma cidade cheia de oportunidades. Fala pra gente também, Marcelo, como as pessoas jurídicas, como as empresas se organizam aqui em Votuporanga, em questão de segmentos, portes, setores. Continua esse panorama aí. Nós temos mais de 10 mil empresas, das quais 4.500 são microempreendedores individuais, os famosos MEIs, aquelas pequenos empreendimentos que pode ter uma pessoa com carteira assinada, né? Tá. E o faturamento é limitado. Então, daí nascem
os empreendimentos, nascem as boas empresas. Aí você tem as micro, né, empresas, que é vinculado ao Sebrae, que são, e também a MEI, né, que são em torno de 4.400 na cidade. Então, só aí você tem 90% praticamente das pessoas jurídicas. Aí você tem as pequenas, médias e grandes, que dá aí uns 10% da quantidade de empresas, porém, a grande parte da mão de obra está nessas empresas. Por exemplo, Votuporanga tem 2 grandes empresas, famosas, antigas, tradicionais, que geram 20% das carteiras assinadas no nosso município. Então, você tem também a parte de construção muito forte, construção civil, mais de 1.000 pessoas jurídicas relacionadas à construção civil em nossa cidade. A parte do comércio, você tem um setor muito forte na alimentação. Por incrível que pareça, mesmo na pandemia, a beleza, saúde cresceu demais, né? Que são aspectos que cada vez mais o ser humano está investindo nele mesmo, nessas questões. Então, são setores econômicos muito fortes e a gente observa isso aqui também em Votuporanga. Então, se fosse resumir, Votuporanga é muito diversificada, onde você tem de tudo e muito forte a oportunidade para cada um. Marcelo, continuando essa análise aí nossa da cidade, né, do cenário local, uma coisa importante da gente falar e refletir aqui é a questão do empreendedorismo, né? Ser empreendedor é diferente de ser empresário? Qual que é a tua análise sobre isso? Empresário é quem tem empresa, tá? A pessoa tem dificuldades, tem que conquistar clientes, tem que cuidar dos fornecedores, né, com cuidado para comprar bem, tem que apoiar, qualificar, ter bons colaboradores, né? É uma grande dificuldade, mas é diferente de nós sermos empreendedores. E o empreendedor, ele tem que inovar, ele tem que ter ideias diferentes para a mesma coisa, ter sustentabilidade. Vou dar alguns exemplos. Um que é muito arriscado que eu vou falar, mas esse eu não tenho medo pelo meu conhecimento de causa. A Saev. A Saev é uma empresa pública, né, de 50 anos, dos quais 40 anos foi apenas uma autarquia municipal. Ela tem um serviço de água e esgoto, onde ela capta a água lá na represa ou nos postos e distribui água potável à população votuporanguense, assim como toda empresa de saneamento faz. Agora, a Saev Ambiental, ela é empreendedora. Ela coleta o lixo, ela separa os recicláveis, ela planta árvores, que isso dá sustentabilidade à captação de água. Então, isso é muito forte e muito raro no primeiro setor. Então, vamos dar outro exemplo típico do segundo setor. E simples. Aqui vamos supor que aqui em Votuporanga nós temos uma pessoa que planta alface. Ela é empresária, ela tem lá 4, 5 funcionários, é uma microempresa, e ela cultiva e vende o alface. Se fosse um empreendedor nesse mesmo negócio, nessa mesma empresa, o que ele faria, por exemplo, diferente? Primeiro, ele se preocuparia com a sustentabilidade, né? Reaproveitamento de água, menor uso de agrotóxico, conhecer o seu cliente. Então, vamos supor que 30%, 40%, 50% dos seus clientes são vendedores de lanche, né? Então ele vai conhecer esse cara, saber como é que ele precisa, se a embalagem tem que ser diferenciada, se a quantidade, por exemplo, a alface é vendida em maço, mas para esse cara tem que ser diferente, mais ou menos, ter uma comunicação, tecnologia com essa pessoa, né? Hoje é tão fácil, tem aplicativos, né, de celular, essa comunicação, o horário que ele precisa está adequado ao horário de funcionamento da minha empresa. Então, essa é a diferença entre o empresário e o empreendedor. Às vezes, o que tem mais lucro, tem mais sucesso, é o empresário. Porém, o empreendedor, ele luta por uma questão maior, uma coisa que vai além do que simplesmente a lucratividade. E nós temos, por último, o empreendedor social, por exemplo, no terceiro setor. Você tem uma entidade, ela recebe verba pública, recebe doações e faz lá o seu atendimento, a criança,
ao adolescente, às pessoas especiais, ela faz o atendimento, é uma entidade. Só se ela for empreendedor social, se ela for além, por exemplo, ela vai entrar no outro setor, ela vai dar aula de reforço escolar, então ela está indo além das suas atividades como uma entidade. Essa é mais ou menos um raciocínio, e a gente está fomentando empreendedorismo em Votuporanga, junto com o Sebrae, que é um grande parceiro. Então isso é muito importante para a prosperidade de uma cidade. O Comitê de Retomada Econômica, então, está pensando de forma empreendedora, é isso? Sim, é um dos pilares nossos. Isso é muito forte, porque a gente acredita nisso como geração de negócios, como empregos, renda ao nosso cidadão. É ir além, né, Marcelo, do arroz com feijão. Agora, Sim. Me fala uma coisa, no dia do lançamento do comitê, vocês apresentaram um decreto de 1973 do então prefeito Luiz Dearo, que na época fez a formação de um grupo, ele formou um grupo para tratar da situação econômica aqui de Votuporanga. Então, quer dizer, Votuporanga já discutiu essa questão, já formou outros grupos em algum momento da sua história, né? Com certeza, né? Provavelmente até nesse momento deve ter sido a crise do petróleo, que foi em 1973 e tal, e agora nós temos a situação da pandemia, então o comitê pós-pandemia, mas principalmente porque o prefeito Jorge Seba é arquiteto urbanista e foi secretário de planejamento. Então o prefeito é diferenciado na situação de pensar o futuro, pensar o que fazer, planejar. Quando você pensa o próximo passo, você faz melhor do que sair fazendo, né? Então, o Comitê de Retomada Econômica tem muito a ver também com o jeito de pensar do nosso prefeito municipal. Bom, agora vamos entender um pouquinho mais esse comitê, esse texto todo, tudo que foi pensado e já apresentado para a imprensa em outras oportunidades, que são 84 propostas. Essas 84 propostas, elas foram divididas em pilares, Marcelo. Conta pra gente como é isso, como tudo isso se organiza e quais seriam esses pilares? Nós escolhemos alguns pilares, por exemplo, para estimular, para agilizar, facilitar, né? Em outras situações, para descobrir e também valorizar as vocações. Então, a gente entende que o agronegócio nosso tem algumas vocações, né? Ele já está aí consolidado, então vamos valorizá-lo, né? Melhorar cada vez mais, mas também podemos descobrir outras situações, né? Que Votuporanga pode ter. Um dos pilares também é o princípio da liberdade econômica. A gente acredita nisso, né? Que isso é fonte de crescimento. Já existe legislação federal. Aqui em Votuporanga, nós temos um grande parceiro para o nosso desenvolvimento de Votuporanga, que é o Poder Legislativo. A gente não tem dúvida se as leis podem ser sempre melhoradas e a Câmara Municipal é parceira nesse sentido. Então, a gente tem os pilares muito fortes para que una os três setores, né? O primeiro setor, que é o setor público, as empresas, né, que é o segundo setor, e as entidades terceiro, aonde você pode ter um entendimento que os três juntos, em algumas ações, dois, né, em algumas ações pode ser até isoladas, mas que um dos pilares nossos é essa integração entre os três setores da economia. O que ajuda também a organizar esse comitê são os temas. Vocês dividiram as propostas em temas. Quais seriam essas áreas aí, para a gente entender melhor? Cultura e turismo, tá? É uma parte que a gente entende muito forte da economia. Capacitação e tecnologia, porque envolve as situações da própria... as universidades, as faculdades de Votuporanga, todo mundo ligado à educação, a gestão pública, que obviamente tem muito a ver com a prefeitura, mas também o fato da prefeitura interferir diretamente nas empresas ou nas entidades, né? Uma parte de ações e comunicações, que a gente depende só de às vezes, pontuar, fazer diferente, sinalizar, e as coisas são integradas, e as políticas sociais, né, de emprego, geração de emprego e renda. Mas o que é importante, a gente só dividiu isso para facilitar os grupos de estudo. E o comitê são representados por 25 entidades. Ali são valorosos voluntários representando essas entidades, né? Ou associações, os sindicatos, as secretarias da prefeitura afetas à economia, a parte das faculdades, né? A parte educacional de Votuporanga.
a parte de saúde. Então, ali está tudo representado, algumas entidades profissionais, né, OAB, Associação de Engenheiros, né, todas foram convidadas, sindicatos, Sindicato Rural, Sindicato do Comércio. Por quê? Às vezes, aqueles colaboradores, voluntários, eles se sentem melhor em debatendo o cultura e turismo. Então, que fiquem lá, né? Eles podem, claro, opinar, propor em todas, mas a gente dividiu principalmente para facilitar e organizar a vida de cada das entidades que colaboram com o comitê. Cultura e turismo, Marcelo. Votuporanga é uma cidade com muita tradição e eventos, né? Nós temos aí o FLIV, o OBA, o Carnavotour, que alcançaram uma repercussão até nacional. O que vocês pretendem nessa área de cultura e turismo? Essa pergunta é muito interessante para a gente até pontuar uma situação, tá? A gente reconhece o FLIV, é um evento da prefeitura que vem se consolidando cada vez mais como sucesso e reconhecimento nacional. E reconhece também o Carnaval, que é um evento particular do Bloco OBA, que leva o nome de Votuporanga além fronteiras, tá? Isso é perfeito. O que o comitê vem chamar a atenção, a gente, pelo amor de Deus, não queremos opinar sobre o Carnaval, o jeito de fazer ou não, né? É particular. Mas, para principalmente sensibilizar o comércio, a população de Votuporanga, né? Sensibilizar que nós recebemos 15 mil pessoas de fora aqui no intervalo de 5 dias, né? Podemos potencializar ações, criar renda e empregos, né? Tem lá os empregos relacionados só à festa. Então lá, eles empregam muita gente naquele período pré-festa, que é a montagem, né? Durante e após o evento. Mas nós podemos potencializar isso? O comércio pode absorver essa capacidade que vem a ser assim, existe um evento externo que nós podemos, a cidade, potencializar. Essa é a grande discussão. O FLIV, como evento cultural, né, como evento turístico também, porque muitos estudantes das cidades, principalmente as cidades mais próximas, vêm nos visitar. Ele pode evoluir como evento econômico, né? Vamos agregar a questão do FLIV, né, como evento econômico. Vou dar um contra-exemplo, às vezes a gente aprende com o contrário. Vamos supor que vai ter um campeonato estadual de natação em Votuporanga, que já ocorreu aqui. Nós temos uma piscina olímpica formidável. E vai vir os familiares dos atletas, né, vão almoçar nos restaurantes, vai abastecer nos postos de gasolina, eventualmente vão no comércio comprar alguma coisa que esqueceu, enfim. Esse é um evento esportivo. É claro que tem uma contribuição econômica, mas é um evento esportivo, não é um evento econômico. Se a gente gostaria de, por exemplo, vou avançar para a Festa das Nações, que foi proposta lá, uma das 84 ações. A gente está pensando em fazer a Festa das Nações, o que é óbvio é que tem uma feira culinária onde, por exemplo, a entidade assistencial X faz lá uma comida árabe, a outra faz uma comida japonesa, a outra, enfim, isso todas as festas das nações são. O que a gente quer avançar a Secretaria de Esportes vai fazer a apresentação de judô, vai apresentar de balé, como representando os países de origem dessas danças, dessas modalidades esportivas. A Secretaria de Cultura e Turismo vai promover danças típicas, apresentações musicais. Então a banda Zequinha de Abreu, por exemplo, apresenta músicas relacionadas a algumas nacionalidades. Você conversa com a associação comercial e traz o Liquida Votu, que seria um Black Friday votuporanguense aí, naquela semana. Você conversa com os artesãos da cidade para eles fazerem artesanato relacionado a países. Você chama você chama a Unifev, por exemplo, Fabiola, que tem o curso de gastronomia, para dar oficina culinária. Então você cria um monte de ações durante ali 5 dias, 4 dias que for, e você movimenta a cidade. Quando você movimenta a cidade, você traz, obviamente, turistas, porque muitas pessoas vêm, um vem para aproveitar a oferta do comércio, outro vem porque quer ver um show musical, outro quer uma apresentação esportiva, outro porque quer ir lá se alimentar nas situações típicas de uma festa das nações. Mas você sai de uma festa filantrópica, que é uma situação que a cidade vai prosseguir.
o comitê não quer em momento algum que nada pare ou deixe de continuar devido a gente tá dando uma proposta. O que a gente quer é incrementar, subir um degrau para o evento ser econômico, participar um monte de atividades relacionadas à economia de Votuporanga. É pensar aquela ação de maneira geral, para que todos se beneficiem, né, Marcelo? Acho que é mais ou menos por aí. Agora, essa questão dos artistas locais também, que sofreram muito com a pandemia. O que vocês pensam para eles, para esse público? Os artistas locais, por exemplo, esses eventos que a gente pensa, né, em fazer, em virar situações econômicas, todos com participação cultural, né? A secretária Janaína está muito focada nisso, por ordem do prefeito Jorge Seba, para dar um total apoio. Então você potencializa isso. O que tem que deixar claro, não são... Por que eu dei o exemplo lá do campeonato de natação? Não dá para tudo que for acontecer na cidade, também a gente pensar, então vamos abrir o comércio, olha, então vamos fazer artesanato, olha, não dá para ser tudo, tem que escolher, inclusive uma das ideias do comitê é ter um calendário, esse calendário já tendo um planejamento para cada situação dessa, a gente tenha mais esforços para que beneficie o comércio, a geração de empregos, os artistas, né? Todas não, mas várias áreas que podem ser incrementadas, porque um dos pilares nossos é estimular para que a economia se movimente. Cidade quente para sorvete. Esse é um dos temas aí de uma ação que vocês sugerem, né, dentro do comitê, que eu achei super legal, super interessante. Conta pra gente como vai funcionar. Nós vivemos numa cidade que o clima é muito quente, né? Nós vivemos num calor imenso, que é nosso, a gente sabe disso. Nós temos 21 sorveterias na cidade, com altíssima qualidade, né? Não sou eu que falo, mas quem vem aqui, nós reconhecemos que nós temos qualidade nesse assunto. E também fizemos uma pesquisa, né? Não tem cidade brasileira que se denomina capital do sorvete, as melhores sorveterias do Brasil, assim, não temos uma coisa muito forte nisso. Então pode ser uma das vocações nossas, que eu já citei no começo do nosso papo, né? Que seja o sorvete. Eu sempre imaginei que seria móveis, né? O mobiliário, porque a nossa indústria é muito forte nesse ramo. Mas pode ser esse e outras vocações, é só uma ideia. E ela depende, obviamente, da participação das sorveterias. Mas podemos criar o nosso selo de qualidade do sorvete, podemos criar o dia do sorvete para atrair, por exemplo, excursão de mototurismo, né, que hoje está muito em moda. Podemos fazer uma praça, um monumento com um sorvete, pedir para os artesãos fazerem peças relacionadas a isso, assim como Santa Fé tem a questão do peixe, você vai lá em Santa Fé, tem artesanato, peixe, então você tem uma identidade, isso movimenta a economia de um jeito diferente, né? As sorveterias estão aí, vão vender sorvete, vai continuar a sua vida, mas quando você tem um selo de qualidade, você tem uma identificação, você atrai pessoas por causa disso, você vira referência, é diferente. Então a provocação do sorvete pode ser que dê certo como sorvete, mas pode surgir também novas vocações, novas ideias. É isso aí, é pensar além, como a gente comentou antes, pensar com criatividade, né, Marcelo? Agora me fala uma coisa, capacitação e tecnologia é o tema de outro conjunto de ideias aí que vocês vão apresentar. São palavras fundamentais para o sucesso de um negócio, né? O que vocês pretendem nessa questão? Capacitação e tecnologia. Podemos pensar de duas formas. Uma, que toda empresa, né, tem que melhorar, tem que evoluir, né? Então, isso é muito forte. Nós temos um sistema S em Votuporanga muito consolidado, muito bom, né? E também entender a educação como negócio, né? Hoje nós temos a própria fundação, né, com a Unifev, que traz muita gente para cá, que tem todo um ganho para a cidade, né? É muito forte isso, né? Então, pensar a educação nessa parte de oportunidades e também pensar que todos sempre melhoram com a capacitação e com a tecnologia, né? Sempre isso é motivo para que as coisas fiquem melhores.
no quesito políticas sociais de trabalho, emprego e renda. Estão públicos que precisam muito de ajuda, né? E essas ações que vocês planejam aqui para essa área, elas vão desde atender ao jovem no primeiro emprego, passando aí por pessoas em vulnerabilidade social que estão sofrendo muito com a pandemia e também idosos. O que vocês pretendem executar nesse quesito, Marcelo? Existem várias ações, mas a principal é uma grande plataforma onde crie um canal de comunicação entre o empresário, empregadores, que dão as vagas para quem precisa, que são as pessoas que vão trabalhar para essas empresas. Criar um grande canal de comunicação que vai ser ousado, diferente de outras cidades, onde muitas têm banco de currículos e oferta de vagas. O nosso será diferente, estamos trabalhando muito forte nisso para que tenha oportunidades, por isso que Votuporanga é cheia de oportunidades, para as pessoas da melhor idade, para os PCD, que tem, às vezes, muitas empresas querendo contratar e tem dificuldade, isso passa pela qualificação também, pela capacitação, oportunidades ao público vulnerável, então vai ser uma parceria muito forte com a Secretaria de Direitos Humanos, que fazem parte do comitê, e da assistência social. Então isso aí é muito forte e a gente vai trabalhar muito nesse quesito. A questão da reciclagem também, né, Marcelo? Tem uns projetos bem legais também nesse sentido. Uma das 84 ações do comitê é a valorização e cada vez mais da cooperativa de catadores de recicláveis da cidade, né? E cada vez mais se transformar num negócio cada vez mais rentável. Legal, Marcelo. Agora, em gestão pública, vocês apresentam questões ligadas à prefeitura, né? O Rodrigo Beleza, o secretário, já adiantou alguma coisa aqui no primeiro bloco. E elas interferem diretamente no dia a dia, né, dos empresários e de pessoas que queiram abrir o próprio negócio. Quais dessas ações que você destacaria? Olha, nós temos, por exemplo, o plano diretor. Recentemente foi levado à apreciação dos senhores vereadores, para mim, um dos grandes parceiros do desenvolvimento da cidade, né? Então, um plano diretor, ele mostra como deve ser a organização da cidade para o crescimento, a organização da cidade para o zoneamento comercial, industrial, como deve ser feito isso, empresas cada vez mais limpas, empresas que buscam tecnologia. Então, isso é muito forte. E, obviamente, temos os assuntos que afetam diretamente a nós, que é a desburocratização, né, diminuir o tempo de abertura de empresas, né, melhorar cada vez mais a relação com o contribuinte, que é o nosso empregador em nossa cidade. Alguns desses projetos aqui, fiz um levantamento que me chamaram mais atenção. A questão do emprego, Emprega Votu, é isso? É um projeto também sugerido por vocês? Como vai funcionar? O Emprega Votu é um projeto que está sendo desenvolvido, onde a pessoa que quer trabalhar, ela se cadastra, né? E nesse cadastro, esse é o grande diferencial e essa é a ideia empreendedora e nova, que é a pessoa que não disponibiliza vagas de emprego, ela pega e consulta o cadastro de currículos, né? Isso é muito diferente. Vou dar alguns exemplos, o tanto que dificulta a questão das vagas de emprego. Você tem lá um pequeno supermercado de bairro que tem lá 4 caixas, então é um pequeno mercado, né? Aí você pega e coloca nas mídias sociais que você está contratando um caixa, né? Então as 4 que trabalham falam assim, uma vai rodar, você entende? Uma loja de roupas lá que tem 5 vendedores, né? Então essa situação da empregabilidade a gente tem que buscar facilitar. E esse Emprega Votu está sendo feito e pensado nisso, onde o empregador, o empresário, ele faria a consulta, né, de um modo que ele acharia dentro das características desejadas, que podem ser desde qualificação até onde a pessoa mora. Então você tem empresas ali no Distrito Industrial, perto de cima, você que quer moradores do distrito, pode consultar somente, né, trabalhadores que estão por lá, que residem lá. Então você tem um jeito novo e inovador de pensar a questão da geração de empregos na cidade. Esse banco de dados, vamos chamar assim, ele vai ser disponibilizado então para todos. Ele tem uma parceria com a Associação Comercial de Votuporanga, é isso?
ele vai ter acesso público. Nós fizemos um lançamento recentemente na Associação Comercial de parceria no banco de dados da Associação Comercial, para que as pessoas comecem a ter esse hábito. O nosso será amplo para todos os setores da economia, inclusive, imagina o seguinte, as pessoas da cidade da região, por exemplo, um morador de Álvares Florense pode entrar lá e se cadastrar, uma empresa de Votuporanga o contratar, isso é bom para a nossa cidade. Como o contrário também, né? Por exemplo, no agronegócio, nós temos um pouco mais de 200 pessoas, 200 votuporanguenses que trabalham no agronegócio. Mas nós temos uma usina aqui no município vizinho com mais de 1.000 votuporanguenses. Então, que esse número conta para eles, mas são pessoas que residem aqui. Então, não há mal nenhum, por exemplo, de uma empresa de Valente Gentil contratar um votuporanguense. Ele acessaria o Emprega Votu. E também o contrário, uma pessoa que mora lá em Américo de Campos querer trabalhar em nossa cidade, né? Isso mostra a nossa pujança e a nossa liderança regional. Seria facilitar essa comunicação também entre todos os autores, né, Marcelo? Tanto quem quer um emprego, quanto quem quer empregar, né? Quem quer contratar. Então, seria aí organizar e facilitar o acesso a essas informações, né? Fabiola, num futuro próximo, nós teremos o fim do currículo na gaveta. Aquele que você deixa o currículo na empresa, a pessoa deixa na gaveta. Você terá o fim do porta a porta, onde você tem que sair lá com um monte de currículos, entregando em porta em porta. Hoje nós temos tecnologia para que modifique isso e facilite. Aí você fala, não, mas aí é só mandar um e-mail para a empresa. Tá bom, mas você está desempregado, aí você tem que mandar um e-mail para o supermercado, outro para o frigorífico, outro para a empresa de carroceria. Não, esse Emprega Votu, a ideia é reunir tudo num lugar só, facilitando a vida tanto da pessoa que deseja trabalho, como do empregador que oferece a vaga. Outras duas propostas também que me chamaram a atenção foi uma que trata sobre a revisão de carga tributária municipal e a ocupação de terrenos para fins comerciais. O que você pode dizer? Bom, primeiro, questão do Código Tributário, tudo pode ser pensado. E, às vezes, a questão não é só a alíquota, é uma questão de fiscalização também. Por exemplo, a gente está propondo, né, entidades sem fins lucrativos, a gente pode jogar aí associações, igrejas, né, entidades, não sejam fiscalizados anualmente, mas sim, por exemplo, a cada 2 ou 4 anos. Então você diminui o trabalho dos fiscais e, obviamente, sobra para fiscalizar as atividades que necessitam de mais um olhar mais próximo, né? Então, uma revisão da tributação em geral, seja do aspecto de fiscalização, como também de toda a carga, uma consolidação das leis para ficar mais fácil. E a outra ideia, que é um outro item lá do comitê, que é um número que o Votuporanga tem, que a gente tem que pensar sobre isso. Nós temos 12.700 e poucos terrenos baldios na nossa cidade. Nós temos 42 mil imóveis, né, divididos em residência, comércio, indústria, e mais 12 mil terrenos baldios. Esses terrenos, né, podem ser vistos de diversas formas, né? Se a gente pensar em termos de saúde pública, dengue é um problema. Se a gente pensar em termos de uma oportunidade, uma pessoa abrir um negócio ali provisório, né, que hoje é muito forte o setor de ambulante, seria uma oportunidade. Então, a gente pensar sobre isso, né? Esses terrenos, ele paga o ITU, né, que é o imposto territorial, ele não paga o IPTU. O IPTU quem paga são as residências. Então, uma forma de pensar onde você balanceia esse imposto do terreno conta, por exemplo, uma taxa de licença de um comércio provisório lá, né, um carrinho de lanche, uma venda de produto direto do produtor rural, de agricultura familiar. Então, você movimenta nessa situação. 12 mil terrenos é muita coisa, né? Realmente preciso pensar sobre isso. Agora me fala uma coisa, em gestão de ações e comunicação, eu percebi algumas propostas bem legais, que são aí algumas reivindicações antigas até, né, de Votuporanga, que é a revitalização do Mercadão, citando algumas delas, né? A ampliação de linhas de crédito, ações de incentivo ao comércio de bairro, a revitalização de avenidas e por aí vai. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre elas e também comentasse, Marcelo, sobre o prazo para isso tudo, né? Qual é a viabilidade disso tudo? Isso já começa? Como é que está isso?
Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, você fala assim, vamos revitalizar uma avenida. Olha, se vai recompor a massa asfáltica lá, né? Vai melhorar a iluminação, tá bom, isso é uma revitalização. Pensando economicamente, a gente tem que pensar nela como um corredor comercial. Ele liga a zona sul da cidade, liga lá a zona norte, que já é muito forte, a zona oeste, que começou agora, tem mais de 2.300 casas, um bairro novo lá que foram iniciados recentemente, né? Então, pensar nessa situação econômica como corredor comercial. Essa é a proposta do comitê, né? Eu falo que é sempre um passo diferente do que a gente está acostumado. E aí vai. Aí você tem a situação de que algumas ideias já começaram a serem implementadas, né? A prefeitura hoje passa por uma grande digitalização, modernização, otimização de processos, né? É muito forte isso na Secretaria de Fazenda hoje. Então, está no comitê, mas já estão e já foram até implementadas. Então, o plano diretor, né, já está sendo apreciado pela Câmara de Vereadores, que vai dar sua contribuição, né, e alterar um outro ponto, mas a grande questão já está lá. Então, o comitê, ele vem para pensar a cidade, pensar o que vai ser, né, o que pode ser, seja ações de ação imediata, pode ser situações que a gente vai conseguir em 2 anos ou em 20. Qual o problema disso, né? O Mercadão, a gente sabe que, de repente, se está se falando tanto em tecnologia, criar um Mercadão digital, né? Hoje tem uma parte ocupada pelo Poupa Tempo, então pode ser outras coisas lá, porque a gente sabe que alguns modelos não deram certo em várias cidades, né? Não deram certo, aqui não deu certo. É a situação, ninguém acha que quer vender agricultura familiar lá, preferem as feiras livres noturnas, já são consolidadas em nossa cidade, e também nas ações do comitê, a gente cada vez mais modernizar, né? Hoje é muito forte as quintas-feiras na São Bento, e a terça da Santa Luzia já começou a ser forte, mas já temos todos os dias tomados, e isso pode ser cada vez mais potencializado. Então, as ações do comitê visam no sentido de planejar, pensar o futuro, né? Pode ser para hoje, ou pode ser por um bom tempo, mas que se deu os primeiros passos. Marcelo, e foi também apresentada à imprensa, né, uma campanha, né, de incentivo, de divulgação, com uma personagem muito querida aqui de Votuporanga, que é a palhaça Vicky, né? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. A Vicky tem uma identidade muito forte com Votuporanga, né? Nós nos reconhecemos porque é uma personagem local, né? Se você pegasse um artista, às vezes, mais, até, vamos pôr assim, de outras cidades e tal, não seria tão forte. Mas a grande questão foi que a gente está colocando Votuporanga como novas oportunidades, né? Você quer ser empreendedor? Procure o Sebrae local. O Sebrae oferece várias linhas de ações, né? Nós temos o Banco do Povo, que é da Prefeitura, que oferece crédito. Nós temos o banco de currículos, hoje da Associação Comercial, daqui a pouco nós vamos ter o nosso, né? Então, chamar a atenção para Votuporanga, que você tem uma cidade com novas oportunidades, que as pessoas que agora, nesse período pós-pandemia, procurem e faça aí realizar seus sonhos, tenha seu emprego, tenha seus negócios, né? E crie uma cidade cada vez mais forte. Marcelo, a Unifev foi convidada também para compor esse comitê, como você já citou em alguns pontos da sua entrevista. Ela vai estar presente, né, já está participando desse grupo. Qual é o papel da Unifev, então, como contribuição nesse planejamento? São 25 entidades, né, no comitê. A Unifev, obviamente, não poderia ficar de fora. Primeiro, a participação acadêmica, né, que você tem alunos, e tem o próprio corpo docente, que é onde você tem um grande conhecimento ali represado, que pode ser compartilhado no sucesso de uma cidade, né? Vou dar um exemplo particular, a faculdade lançou o startup, então é muito melhor você identificar uma pessoa que tem seus talentos e que pode não ser aluno, de repente, da Unifev, e fazer uma parceria com a instituição, e nisso brotar dali um grande empreendimento, né? E a Unifev estaria carimbado. Então, eu não tenho dúvidas que a Unifev é uma das principais parceiras no comitê.
devido principalmente à pluralidade de ideias que você tem. Você tem o curso de Direito, você tem o curso das Engenharias, tem o curso de Comunicação, você tem os cursos da área de Saúde. Então, isso é muito forte. Então, por exemplo, o comitê aposta muito na saúde de Votuporanga, né? As pessoas, Rio Preto desenvolveu demais por causa da saúde, né? As pessoas iam procurar o atendimento público ou privado, isso aí foi muito forte. E em nossa cidade a gente vê isso recentemente muito forte. Nós temos a Santa Casa de primeiríssima qualidade, referência no Brasil, o AME, que é muito forte, recebe muitos municípios, né? A nossa saúde particular, que é muito procurada. Então, isso tem uma capacidade econômica muito forte. E você tem os cursos da Unifev relacionados à saúde, que nos dá essa base, essa sustentação. Então, são vários exemplos e a parte acadêmica não vai contribuir demais no comitê. Esse comitê ele vai ter reuniões frequentes, Marcelo? Como vai ser essa comunicação de vocês? Como vocês vão acompanhar a execução desses projetos? A tecnologia nos facilitou, né? Hoje nós temos aplicativos de celulares, né? E já estamos recebendo vários tipos de novas ideias, né? Começou com 84 ações, eu acho que passa de 100, né? Então, as entidades e esses voluntários, né, que estão lá as representando, eles estão já não olhando as 84 ações somente, mas também propondo novas. E o que é importante, o comitê, ele não vai desenvolver a ação. Aquilo que eu falei, por exemplo, o carnaval não vamos fazer carnaval, né? Nem vamos falar para o comércio abrir ou não, mas vamos sensibilizar. O que precisa de capacitação, então a gente vai falar com o Senac, vamos falar com o Sebrae, o que precisa para essa ação dar certo, né? Mas a grande questão é fomentar que as ações dê certo e que os agentes que são executores dê prosseguimento a essas ideias. Apontar caminhos, né, de forma criativa, com certeza. E agora me fala uma coisa, o pessoal de casa que deseja se inspirar aí pelas ideias do comitê, tem como acessar todo esse conteúdo, Marcelo? Nós estamos compilando as ideias, né? Até porque no momento inicial, o secretário Rodrigo Beleza comandou a nossa equipe dentro da secretaria, né? Formados pelo economista Juni, eu e o Orlando Ribeiro, onde nós trabalhamos nessa situação, aprovamos com o senhor prefeito municipal e dali estamos levando o debate à sociedade. Porque se tem uma coisa que o Comitê de Retomada Econômica quer fazer, era ouvir a sociedade, ouvir os grupos organizados, as associações, né, seja de classe ou por setores, igual a associação comercial, a associação industrial, né? Não queremos fazer um negócio nosso, em momento algum tem esse sentido. Pelo contrário, queremos debater com a nossa sociedade, debater com a comunidade, para que surjam ideias, que surjam opções, que situações sejam mostradas para que a gente caminhe cada vez mais para um futuro melhor. É isso aí, então. Que o comitê e todas as suas ideias inspirem cada vez mais a todos nós nesse novo momento, né? Que a vacinação avance ainda mais e a gente possa aí seguir para uma nova etapa da história de Votuporanga. Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. O coletivo que trouxe esse assunto tão importante que é a retomada econômica. Então, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Obrigado, Fabíola. Obrigada à TV Unifev. E ressaltar que após momentos complicados, igual a Segunda Guerra Mundial, né, 2001, a Torre Gêmeas, né, a crise do petróleo em 73, após esses momentos complicados, a economia renasce, a economia se modifica, cresce. Então, eu acho que o comitê está nesse momento certo para que nós podemos ter uma Votuporanga cada vez mais e melhor. Marcelo, então, muito sucesso para você. Conte sempre com a Rádio TV Unifev. Votuporanga, 84 anos agora em agosto. Com essas 84 novas ideias, a gente espera que isso inspire mesmo e que a gente possa realmente comemorar essa retomada econômica com o avanço da vacinação e tudo mais. Então, muito obrigada mais uma vez e sucesso aí para vocês. Obrigado, Fabíola. Obrigado, TV Unifev. Tamo junto.
Muito obrigada, então, a você aí de casa também, que nos acompanhou no Coletiva. A gente vai deixar aqui o endereço do site da Prefeitura para você que quiser conhecer um pouco mais sobre o Comitê de Retomada Econômica. Aqui está todo o texto completo dessas ideias. Inspire-se, muito sucesso e bons negócios para você. A gente volta na próxima semana. Até lá!